O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Estamos no capítulo de número 21. Este é o terceiro vídeo. E se eu a matasse? Mas logo um calafrio de pavor correu-lhe por todos os nervos. Além disso, como? Sim, como poderia despachá-la sem deixar sinais comprometedores do crime? Envenenando-a? Dariam logo pela coisa. Matá-la a tiro? Pior? Levá-la a um passeio fora da cidade, bem longe, e no melhor da festa tirá-la ao mar ou por um despenhadeiro onde a morte fosse infalível? Mas como arranjar tudo isso se eles nunca passeavam juntos? Diabo! E o desgraçado ficou a pensar abstrato de castiçal na mão, sem despregar os olhos de cima de Bertoleza, que continuava imóvel, com o rosto escondido no braço. E se eu a esganasse aqui mesmo? E deu, na ponta dos pés, alguns passos para a frente, parando logo sem deixar nunca de contemplá-la. Mas a crioula ergueu-se de improviso a cabeça e a crioula ergueu de improviso a cabeça e fitou-o com os olhos de quem não estava dormindo. Ah, fez ele. Que é, seu João? Nada, vim só ver-te, cheguei ainda não há pouco. Como vais tu? Passou-te a dor do lado? Ela meneou os ombros sem responder ao certo. Houve um silêncio entre os dois. João Romão não sabia o que dizer e afinal saiu, escoltado pelo imperturbável olhar da crioula que o intimava mesmo pelas costas. Teria desconfiado? Pensou o miserável subindo de novo para o quarto. Qual? Desconfiar do quê? E meteu-se logo na cama, disposto a não pensar mais nisso e dormir incontinente. Mas o seu pensamento continuou rebelde a parafusar sobre o mesmo assunto. É preciso despachá-la quanto antes, seja lá como for. Ela, até agora, não deu ainda sinal de si, não abriu o bico a respeito da questão. Mas Dona Estela está a marcar o dia do casamento, não levará muito tempo para isso. O Miranda naturalmente comunica a notícia aos amigos. O fato corre de boca em boca, chega aos ouvidos da crioula e esta, vendo-se abandonada, estoura. Estoura com certeza. E agora o verás. Como deve ser bonito, hein? Ir tão bem até aqui e esbarrar na oposição da negra? E os comentários depois? O que não dirão os invejosos lá na praça? Ele tinha em casa uma amiga, uma preta imunda com quem vivia. Que tipo? Sempre há de mostrar que é gentinha da laia muito baixa. E aqui a engasopar-nos com uns ares de capitalista que se trata a vela de libra. Olha o pirapicu para que havia de dar, sai sujo. E então a família da menina, com medo de cair também na boca do mundo, volta atrás e dá o dito por não dito. Bem sei que ela está a par de tudo. Isto, olé, se está. Mas finge-se desentendida, porque conta, e com razão, que eu não serei tão parvo que espere o dia do casamento sem ter dado sumiço à negra. Contam que a coisa correrá sem o menor escândalo. E eu, no entanto, tão besta que nada fiz. E a peste da crioula está aí, senhora do terreiro, como dantes, e não descubro meio de ver-me livre dela. Ora, já se viu como arranjei semelhante entalação? Isto contado não se acredita. E pisava e repisava o caso sem achar meios de dar-lhe saída. Diabo! Ela muito que devia estar longe de mim. Fiz mal em não cuidar logo disso antes de mais nada. Fui um pedaço d'asno. Se eu a tivesse despachado logo, quando ainda se não falava no meu casamento, ninguém desconfiaria da história. Por que diabo iria o pobre homem dar cabo de uma mulher com quem vivia na melhor paz e que era até dentro da casa o seu braço direito?
Mas agora, depois de todas aquelas reformas de vida, depois da separação das camas e principalmente depois que corresse a notícia do casamento, não faltaria de certo quem o acusasse se a negra aparecesse morta de repente. Diabo! Deram 4 horas e o desgraçado nada de pregar o olho. Continuava a matutar sobre o assunto, virando-se de um lado para outro da sua larga e rangedora cama de casados. Só pelo abrir da aurora conseguiu passar pelo sono. Mas logo, às 7 da manhã, teve de pôr-se de pé. O cortiço estava todo alvoroçado com um desastre. A machona lavava a sua tina, ralhando e discutindo como sempre, quando 2 trabalhadores, acompanhados de um ruidoso grupo de curiosos, trouxeram-lhe sobre uma tábua o cadáver ensanguentado do filho. Augustinho havia ido, segundo o costume, brincar à pedreira com outros 2 rapazitos da estalagem. Vinham cabritando pelas arestas do precipício. Então estava lá a pedreira, né? Então imagine essa face da pedreira. Tem algumas reentrâncias, né? Como o cabrito quando sobe na montanha, eles costumavam brincar ali, né? Vinham cabritando pelas arestas do precipício, subindo a uma altura superior a 200 metros do chão, e de repente faltara ali o equilíbrio e o infeliz rolou de lá abaixo, partindo os ossos e atassalhando as carnes. Todo ele, coitadinho, era uma só massa vermelha. As canelas, quebradas no joelho, dobravam moles para baixo das coxas. A cabeça, desarticulada, abrira no casco e despejava o pirão dos miolos. Numa das mãos faltavam-lhe todos os dedos, e no quadril esquerdo via-se-lhe sair uma ponta de osso ralado pela pedra. Foi uma alarma no pátio quando ele chegou. Cruzes, que desgraça! Albino, que lavava ao lado da machona, teve uma síncope. Teve um ataque, né? Neném ficou que nem doida, porque ela queria muito aquele irmão. A das dores imprecou contra os trabalhadores que deixavam um filho alheio matar-se daquele modo em presença deles. A mãe, essa apenas soltou um bramido de monstro apunhalado no coração e caiu mesquinha junto do cadáver a beijá-lo, vagindo como uma criança. Não parecia a mesma. As mães dos outros 2 rapazitos esperavam imóveis e lívidas pela volta dos filhos. E mal estes chegaram à estalagem, cada uma se apoderou logo do seu e caiu-lhe em cima, a sová-los ambos, que metia medo. Uma surra daquelas, né? Perceba que até nessa cena, eu já volto pro clima da cena, mas até nessa cena, que seria uma cena trágica, que deveria de, sei lá, em outro livro você esperaria isso, né? Ver só silêncio, esse choque, né? O choque dessa mãe, não só vendo o seu filho morto, mas o seu filho morto espedaçado, né? Até nessa cena, o narrador não perdoa, né? E mostra o escândalo ali dessa gente, né? Então as mães começam a bater, imagina o grito da criança ali, e ela batendo. E o pobre do Alexandre ali com os miolos para fora, né? Fraturas expostas, dedos faltando e assim por diante. E aí as mães, enquanto batiam, né? Mira-te naquele espelho, tentação do diabo! Exclamava uma delas, com o pequeno seguro entre as pernas, a encher-lhe a bunda de chineladas. Não era aquele que devia ir, eras tu, peste! Aquele coitado ao menos ajudava a mãe, ganhava 2.000 réis por mês regando as plantas do comendador. E tu, coisa ruim, só serves para me dar consumições, quer dizer, para me dar despesa, né? Toma, toma, toma! E o chinelo cantava entre o berreiro feroz dos 2 rapazes. João Romão chegou ao terraço de sua casa, ainda em mangas de camisa, e de lá mesmo tomou conhecimento do que acontecera. Contra todos os seus hábitos, impressionou-se com a morte de Agostinho.
lamentou-a no íntimo, tomado de estranhas condolências. O pobre pequeno era tão novo, tão esperto, e cuja vida não prejudicava a ninguém, morrer assim, desastradamente, ao passo que aquele diabo velho da Bertoleza continuava agarrada à existência, envenenando-lhe a felicidade sem se decidir a despachar o beco. E o demônio da crioula parecia mesmo, e aí o narrador continua, né? Pronto, acabou a cena do Augustinho. E olha a outra manobra, isso é importante a gente ver, né? Em determinado momento, o João Romão sente uma compaixão legítima pelo Agostinho, né? Mas não dá tempo nem dele fazer uma frase de compaixão, né? Pobre menino, não atrapalhava ninguém. Ele já emenda e a Bertoleza aí viva, né? Podia ser a Bertoleza que subiu lá na pedreira, tivesse caído, fratura exposta. Ele estaria feliz agora, né? Repare que nem no momento do luto, nem no momento frente a uma cena tão chocante, né? Nem aí o narrador faz com que seus personagens tenham um mínimo ali de compaixão, né? Ou de qualquer sentimento nobre. E o demônio da crioula parecia mesmo não estar disposta a ir só com duas razões. E o demônio da crioula parecia mesmo não estar disposta a ir só com duas razões. Apesar de triste e acabrunhada, mostrava-se forte e rija. Suas pernas curtas e lustrosas eram duas peças de ferro unidas pela culatra, das quais ela fazia um par de balas penduradas em saco contra o peito. As roscas lustrosas dos seus cachos lembravam grossos chouriços de sangue, e na sua carapinha compacta ainda não havia um fio branco. Aquilo, Harry, tinha vida para o resto do século. Não é tanto assim o resto do século, né? O livro foi escrito em 1890, mas lembre-se, antes da escravidão, então deve ser o quê? Meados dos anos 80, né? No mínimo mais 15 anos. Essa preta não tem um fio de cabelo branco, né? E a gente poderia dizer mais, falar, não é querer te desanimar não, João Romão, mas é perigoso dela ir muito mais longe que você ainda, né? E esse é o desespero dele. Mas deixa estar, que eu te despacho bonito e asseado, disse o vendeiro de si para si, voltando ao quarto para acabar de vestir-se. Então ele ainda estava ali, olhando aquele espetáculo horroroso e já tinha pensado, já esqueceu totalmente do Agostinho, né? Enfiava o colete quando bateram pancadas familiares na porta do corredor. Então, ainda se está em Val de Lençóis? Era a voz de Botelho. O vendeiro foi abrir e fê-lo entrar ali mesmo para a alcova. Ponha-se a gosto. Como vai você? Assim, não tenho passado lá essas coisas. João Romão deu-lhe notícia da morte do Agostinho e declarou que estava com dor de cabeça. Não sabia que diabo tinha ele aquela noite, que não houve meio de pegar direito no sono. Calor, explicou o outro, e prosseguiu depois de uma pausa, acendendo um cigarro. Pois eu vinha cá falar-lhe, você não repare, mas... E aí ele já vai tocar no assunto da Bertoleza, né? Eu quero te chamar a atenção para a reação do Botelho, né? João Romão, olha, morreu aí o Agostinho, caiu de 200 metros de altura, você viu ele ali no pátio todo despedaçado, né? E eu tô com, não sei o que está acontecendo, eu tô com dor de cabeça. O Botelho responde sobre a dor de cabeça, nenhum comentário, né, sobre o Agostinho. Pois eu vinha cá falar-lhe, você não repare, mas João Romão supôs que o parasita ia pedir-lhe dinheiro e preparou-se para a defesa, queixando-se inopinadamente de que os negócios não lhe corriam bem, mas calou-se, porque o Botelho acrescentou com o olhar fito nas unhas.
não devia falar nisto, são coisas suas lá particulares em que a gente não se mete. Mas o taberneiro compreendeu logo onde a visita queria chegar e aproximou-se dele dizendo confidencialmente: não, ao contrário, fale com franqueza, nada de rodeios. Bom, próximo vídeo a gente continua. Vamos só revisar uma ou duas palavras aqui. Engasopar, né? A primeira palavra que a gente tem aqui. E aqui a engasopar-nos com uns ares de capitalista que se trata a vela de Libra. A gente está dentro da fala do João Romão, imaginando o que falariam dele quando descobrissem que a Bertoleza era um tipo de consorte ali, né? Então, engasopar, né? Cair em erro ou engano, iludir, mentir, né? Que é o que... ele botando banca aí de... como é que é a expressão? Botando banca de capitalista que se trata a vela de Libra, ou seja, capitalista que se trata de uma maneira excelente, ou capitalista que gosta de mimos, capitalista que se trata bem, e na verdade fica aí amontoado com uma negra qualquer. Bom, aí a gente vê o verbo tassalhar, né? Tassalhar. Tassalhar é o que aconteceu com o Agostinho, né? Partindo os ossos e atassalhando. Atassalhando é a mesma coisa que tassalhando. Atassalhando as carnes, né? O que é isso? Cortar em tassalhos, postas ou pedaços, retalhar. De raiva atassalhou as roupas. Por sentido figurado, deixar em destroços, derrotar, desbaratar, né? Vou ler a parte em que atassalhar aparece, né? Faltar ali o equilíbrio, e o infeliz rolou de lá abaixo, partindo os ossos e atassalhando a carne, cortando a carne em pedaços, em postas. Lembre-se que o Albino teve uma síncope, né? O que é uma síncope aqui? Perda dos sentidos devido à deficiência de irrigação sanguínea no encéfalo, né? Então ele desmaiou, claro. E a Marciana caiu mesquinha, né? Não mesquinha, ela é só meu, mas mesquinha no sentido de ela apequinou-se, né? Ela se tornou frágil, pequenina, né? Como uma ninharia qualquer, né? Então ela caiu mesquinha ao lado do cadáver, a beijá-lo, vagindo como uma criança. O que é vagir? Soltar vagido. A gente usa mais frequentemente para recém-nascido, né? Com frio o bebê vagia e esperneava. E aí, por derivação de sentido, né, por extensão, chorar, lamentar-se, lamuriar-se ou produzir som como o de um vagido, esse choro fino e desesperado, né? Tem um determinado momento que aparece culatra, e culatra, é claro, aqui nós não estamos falando de o tiro saiu pela culatra, né? Repare, quando o narrador está descrevendo a Bertoleza, né? Suas pernas curtas e lustrosas eram duas peças de ferro unidas pela culatra. Culatra aqui, o traseiro de alguém, as nádegas, né? Das quais ela trazia um par de balas pendurada em saco contra o peito. Tá. Aí a gente viu Val, que eu não estou achando aonde que a gente viu Val, mas é o mesmo que Vale. Eu não sei se ainda vai aparecer, talvez ainda vá aparecer no próximo vídeo de leitura.